Bom dia, galera! Bem-vindos ao último episódio do Loop Matinal em 2017, nessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que levou suporte a vídeos HDR ao Windows 10. Esse suporte vale tanto para o app da Netflix quanto para a plataforma online por meio do navegador Microsoft Edge, mas ainda assim não é todo mundo que vai conseguir usar. A Netflix explicou que o HDR só vai funcionar em computadores com chips Intel a partir da 7ª geração e que também tenham ou uma GPU integrada da Intel ou então, no mínimo, uma placa NVIDIA 1050. E enquanto isso, lá na Amazon, a empresa anunciou que vai encerrar as inscrições para o serviço Amazon Music Storage, que deixa a galera fazer o upload das próprias músicas para poder escutar de qualquer lugar. A Amazon avisou que só vai aceitar novos usuários para esse serviço até o dia 15 de janeiro, e depois disso o pessoal vai ter que ou assinar lá o Amazon Music ou então o Amazon Music Unlimited. Já para os clientes existentes lá do Music Storage, a Amazon falou que o pessoal vai conseguir usar o serviço até janeiro de 2019, mas não falou o que vai acontecer com os arquivos armazenados por lá depois disso. E ainda sobre a Amazon, ontem o pessoal descobriu que a empresa registrou duas marcas chamadas AmazonTube e OpenTube, no que parece ser uma preparação para lançar um serviço concorrente do YouTube. Lá no registro, a Amazon diz que o AmazonTube e o OpenTube vão transmitir conteúdo audiovisual sem dar a opção de download, e fala também, que eles vão deixar o pessoal compartilhar fotos, textos, vídeos, dados, arquivos, músicas, livros, mais um monte de outros tipos de conteúdos de várias categorias. E agora o assunto é o Pinterest, que deve encerrar esse ano com faturamento abaixo do esperado. Ontem pintou lá no site The Information uma matéria falando que eles devem fechar o ano com faturamento de 490 milhões de dólares, o que vai ficar 10 milhões abaixo do que eles estavam prevendo inicialmente. Ainda assim, isso significa que eles vão faturar 64% a mais nesse ano em comparação com o ano passado, e segundo as fontes do Information, eles vão seguir em frente com o plano de se tornar uma empresa pública em 2019, com uma avaliação de um pouco mais de 12 bilhões de dólares. E agora eu vou falar sobre o Facebook, que assinou um contrato global com a Universal Music Group. Com esse contrato, a Universal vai licenciar músicas para uso lá no Facebook, no Instagram e na plataforma Oculus, o que significa que a galera vai conseguir publicar e compartilhar conteúdos que tenham essas músicas, sem infringir direitos autorais. Comentando essa parceria, o Facebook e a Universal falaram que pretendem lá desenvolver a quatro mãos, umas plataformas novas que envolvam comunicação e música, e citaram o Facebook Messenger como um dos lugares que vão receber algumas dessas novidades. Ainda sobre o Facebook, ontem o executivo da empresa anunciou umas mudanças no jeito lá que eles vão tratar notícias falsas. Ele disse que a rede passou mais de um ano testando diferentes jeitos, de sinalizar e impedir o espalhamento de posts falsos, e que agora eles sabem qual o caminho certo que eles têm que seguir. Logo, sempre que o Facebook identificar que tem uma notícia falsa circulando lá na rede, eles vão fazer duas coisas. No caso de quem já compartilhou aquele post, eles vão mandar uma notificação falando que o usuário compartilhou um post falso, e em seguida vão mostrar uns links que esclarecem a situação. Já no segundo caso, de quem tentar compartilhar aquela notícia depois que o Facebook identificar que aquele é um post falso, eles vão fazer uma coisa parecida. Eles vão mostrar esse mesmo aviso, basicamente, com links lá que mostram que aquele post é falso, numa tentativa de informar a galera e ver se isso convence o usuário a não espalhar um boato, uma informação que não seja verdade. E por último, sobre o Facebook, ontem o Instagram estreou a habilidade do pessoal fazer transmissões ao vivo direto pelas mensagens diretas. O Instagram explicou que além do usuário conseguir mandar a própria transmissão, ele também pode mandar uma transmissão pública de outras pessoas que estejam lá acontecendo no Instagram, e caso o usuário do outro lado, veja a mensagem depois do fim da transmissão, ele só vê um aviso dizendo que a transmissão acabou. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Twitter está começando a aceitar apps de terceiros para verificação de 2 fatores. Com isso, o Twitter vai oferecer uma alternativa ao uso de SMS para fazer login na conta, o que é uma ótima notícia, porque esse negócio de código por SMS é um jeito bastante perigoso e inseguro para usar a autenticação de 2 fatores. Comentando a novidade, o Twitter disse que pelo menos por enquanto eles ainda vão usar o envio do SMS com o código por padrão, mas que eles vão oferecer essa autenticação com apps de terceiros como uma alternativa. Caso você queira habilitar isso na sua conta, que é uma coisa que eu recomendo, é só seguir o passo a passo do link que está aqui na descrição.
Bom, e já que o assunto é segurança, deixa eu comentar que a empresa Keeper Security está processando o jornalista do site Ars Technica porque ele fez uma matéria falando de uma falha de segurança no gerenciador de senhas lá da Keeper. Quem descobriu essa falha foi um funcionário do Google que publicou lá uma demonstração do problema comprovando que o gerenciador da Keeper tinha uma brecha de segurança. Pouco tempo depois, o Dan Goodin lá do Ars Technica publicou uma matéria chamando a atenção para a coisa toda e lembrando que o administrador da Keeper, tinha sido pré-instalado em algumas versões do Windows 10, ou seja, o estrago potencial era grande. Já uma outra informação que ele comentou foi que essa foi a segunda vez que um software da Keeper apresentou uma falha desse tipo. A matéria citava que, de acordo lá com o pesquisador do Google, essa falha de agora era quase idêntica a uma falha que aconteceu há 1 ano e meio, e foi isso que despertou a fúria lá da Keeper Security. Ela abriu um processo contra o jornalista falando que ele estava mentindo e que ele estava insinuando que o software dela tinha a mesma falha há 1 ano e meio. Nesse processo, a Keeper Security pede lá uma indenização, além da remoção da matéria original lá no site do Ars Technica, mas parece que ela não pensou que esse processo chamaria muito mais atenção negativa para a empresa do que a matéria original. E enquanto isso, lá no Google, a empresa liberou o SDK do Google Assistente para diversos países, incluindo a Alemanha, Austrália, Canadá, Japão e Reino Unido. Esse SDK permite que os fabricantes embutam lá o assistente nos produtos deles, mais ou menos no esquema que a Amazon vem fazendo com a Alexa há algum tempo. Com essa novidade, agora a versão lá do assistente que vai embutida em outros produtos fala alemão, francês, inglês e japonês, mas infelizmente não fala português, Não está disponível nem para o Brasil e nem para Portugal. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo aprovou uma nova lei tributária para facilitar a repatriação do dinheiro que as empresas guardam fora do país. Esse foi um assunto bastante discutido nos últimos anos, e em especial a Apple virou uma espécie de símbolo dessa briga, porque ela guarda lá fora do país mais de 250 bilhões de dólares que o governo, claro, queria que ela levasse para os Estados Unidos. O problema é que para fazer isso, a Apple ia ter que pagar lá um imposto de 35%, o que obviamente ela não estava muito afim de fazer. Eis que agora, com essa nova lei, o imposto para essa repatriação da grana caiu para 15,5%, o que deve ser suficiente para conseguir a empresa e as outras também, que fazem isso a levarem essa grana lá para casa. Por outro lado, essa reforma também definiu que as empresas americanas vão ter que pagar lá para o governo coisa de 13% de imposto sobre os lucros em patentes que elas conseguem ao redor do mundo, e agora isso tudo só depende da canetada do Trump para poder virar lei de verdade. Bom, e já que eu falei sobre a Apple, deixa eu comentar que ela mudou um pouquinho aquela proibição de aplicativos feitos a partir de um template lá na App Store. Ela falou que pequenos comércios ainda vão poder publicar aplicativos feitos a partir de templates, só que eles têm que ser publicados pelo comércio, não pelo desenvolvedor do template. Na prática, o que a Apple quer fazer aqui é evitar que a App Store vire uma espécie de vitrine, para essas empresas que fazem esse tipo de customização, e parece que agora ela achou o jeito certo de fazer isso, sem prejudicar o pessoal que de fato depende de serviços assim para poder ter um app lá na App Store. Seguindo com as notícias sobre a Apple, pintaram mais duas mudanças nas regras da App Store. A primeira é que ela falou que a partir do ano que vem ela não vai mais cobrar aqueles $99 anuais, nem para contas de desenvolvimento ligadas a governos e nem para as que são ligadas a organizações sem fins lucrativos. Já a segunda alteração vai afetar esses joguinhos que são feitos, para tirar bastante dinheiro da galera. Vários deles têm uma dinâmica que envolve a compra de uma caixinha de item surpresa, o que significa, que o pessoal gasta lá uma graninha sem saber o que vai receber em troca. A partir de agora, a Apple vai obrigar os desenvolvedores a informarem lá as chances que o jogador tem de conquistar cada item, deixando a coisa toda com menos cara de caça-níquel. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bem bacana, que foi o fato de ontem ter pintado lá na App Store o jogo Civilization 6 para iPad. Ele segue a mesma dinâmica lá do resto da franquia, é basicamente igual ao Civilization 6 que saiu para PC e para Mac no ano passado, mas ele não é exatamente barato. O download dele é gratuito e dá para experimentar lá o jogo durante 60 rodadas, mas depois disso acaba o período de testes e ele passa a custar $60. Para aliviar um pouquinho ali essa compra interna, ele vai custar $30 até o dia 4 de janeiro, e se você quiser baixar o jogo para experimentar, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e para encerrar o último loop matinal de 2017, eu não vou dar uma notícia, mas sim agradecer a cada um de vocês pela audiência e pela companhia de vocês, aqui ao longo de todo esse ano. Vocês ajudaram o podcast a crescer bastante ao longo dos últimos meses e colocaram ele de novo lá na lista dos mais baixados do ano no iTunes, e por isso só me resta agradecer a vocês, pelo apoio, seja lá no Apoia-se, seja recomendando pros amigos ou vindo falar comigo direto no Twitter. O loop matinal é resultado da minha paixão, por tecnologia e por podcasts, mas ele não foi
faria sentido sem a ajuda e sem a audiência de vocês. Por isso, eu quero terminar aqui o episódio de hoje e fechar o ano, deixando aqui meu muito obrigado e dizendo que eu mal posso esperar para ver o que vem pela frente em 2018. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência durante todo esse ano, boas festas de final de ano e eu volto no ano que vem. Falou! Amazon Music ou Amazon Music Limited. Ação de um pouco mais de 12 bilhões de dólares. Tô correndo pra caramba, então vou fazer de novo essa frase.